O Clique Ligue de hoje é diferente e especial. Em outubro, foi realizada a primeira edição do Fórum da Internet no Brasil, promovido pelo CGI, Comitê Gestor da Internet no Brasil. O evento reuniu mais de 800 participantes vindos de todas as regiões do país, distribuídos em 6 trilhas simultâneas. Democraticamente, participaram o governo, o segmento empresarial, o terceiro setor e a comunidade acadêmica. A pluralidade do evento contribuiu para o debate dos desafios atuais e futuro da internet. Por exemplo, o Plano Nacional de Banda Larga, a qualidade para os serviços fixos e móveis, o Marco Civil da Internet e projetos de lei sobre crimes na rede, liberdade e neutralidade na rede. O Clique Ligue esteve lá e, pela importância desse evento, dedicaremos o programa de hoje à cobertura do fórum com entrevistas especiais de Sérgio Amadeu, Demi Guetio e Marcelo Branco. Para começar, vamos assistir a entrevista com Demi Guetio, membro do Comitê Gestor da Internet e um dos pioneiros da web no país. No evento estão sendo discutidas 6 trilhas muito importantes para a internet. Quais são elas? Bom, na verdade, partiu-se do decálogo. O CG elaborou um conjunto de 10 princípios que deviam ser defendidos para manter o espírito da internet como ele é originalmente e como ele é hoje. Então, isso envolve liberdade, envolve privacidade, envolve inimputabilidade da rede, envolve regulação em quantidade pequena para não obstruir o dinamismo da rede. Então, envolve neutralidade de rede. Então, esses 10 itens originais do decálogo do CG foram compactados em 6 trilhas simultâneas que estão sendo discutidas aqui. Então, as trilhas são, na verdade, o próprio decálogo do CG redistribuído para não ocupar 10 trilhas simultâneas. Ok. E o que for discutido aqui, quais são as consequências daquilo que foi discutido aqui nesse fórum? Então, a função do fórum é gerar a discussão, gerar ideias, trocar ideias e gerar no final um sumário do que foi discutido e quais foram as posições mais importantes defendidas durante o fórum. O Comitê Gestor é um órgão representativo dos diversos setores da sociedade, certamente levará em conta também os resultados daqui. Então, a trilha empresarial, a trilha terceiro setor, a trilha acadêmica, a trilha governo, darão sugestões que serão incorporadas ao dia a dia do CGI como material adicional para a meditação. E o que isso impacta na vida da pessoa comum, do cidadão, do trabalhador? Eu acho que é importante que a gente defenda o tempo todo as conquistas que já temos. A internet é uma conquista muito importante e se a gente não se mobilizar para definir exatamente quais são os pontos que a gente quer preservar na rede, lentamente esses pontos podem ser solapados, quer dizer, lentamente a rede pode começar a perder características fundamentais que ela tem hoje. Então eu acho que mais do que ganhos que o fórum trará, ele serve para evitar que aconteçam danos à rede hoje. Então nós gostaríamos de preservar a internet aberta como ela é hoje, livre como ela é hoje, etc. e tal. Então eu acho que o importante é conscientizar as pessoas e o pessoal que usa a rede que a defesa dela é algo que deve ser importante. Quais são os principais riscos que a internet brasileira corre hoje? A internet, no mundo inteiro, a internet está sofrendo algum ataque porque nessa fase da internet, todos os setores da sociedade já foram afetados pela rede. Então, o pessoal do legislativo quer colocar leis que ajudem, entre aspas, ou não ajudem a combater crimes. O pessoal do executivo quer colocar leis que ajudem ou não a propriedade intelectual na Europa, por exemplo, em outros lugares, copyright. Quer dizer, em suma, existe uma porção de iniciativas que vão cercear o direito seu de mandar para mim um arquivo sem que ninguém interfira em que arquivo você mandou para mim, que arquivo eu mandei para você. E a organização de movimentos sociais sobre a rede, que foi saudado inicialmente como uma grande coisa no movimento no norte da África, na Primavera Árabe, etc. e tal, no caso de Londres já foi vista com um certo receio. Não, o pessoal se organiza via redes, pode ser um problema. Então, pode haver um movimento de governos e um movimento de setores mundialmente para tentar cercear esse tipo de auto-organização que a rede proporciona. Então, temos que ficar atentos em relação a isso. E, Demi, você é um dos fundadores, vamos chamar assim, um dos pioneiros da internet do Brasil. E o que te emocionou mais nesses 20 anos aí de história da internet no Brasil? O que foi mais impressionante nisso aí é, primeiro, a nossa incapacidade de prever como cresceu e como foi
digamos, avassalador, né, o espalhamento da internet pela sociedade. Quando a gente começou a se envolver com redes eram formas de computadores trocarem informação com outros computadores e, eventualmente, pesquisadores trocarem informação com seus colegas lá fora. Esse era o começo das redes acadêmicas no Brasil. Depois, com o correio eletrônico, que gerou um enorme impulso para discussão, para listas de discussão, e depois com a entrada na web em 93, porque a internet antes de 93 não tinha sítios, não tinha web, né? Como isso caiu no gosto popular e o pessoal começou a criar sítios com a informação dele e colocar as ideias dele, quer dizer, de uma forma a trazer o poder de volta ao cidadão para ele expor o que ele pensa, foi algo que a gente não podia prever nos anos 80. A gente achava que isso aqui seria uma boa forma de computadores conversarem ou, no máximo, pesquisadores conversarem. Então, o interessante na internet é esse constante e contínuo surpreender que ela faz em relação a gente. A gente erra as previsões e fica feliz de ter errado. E, Demi, quem manda na internet? Porque dizem que na verdade, os servidores da internet estão nos Estados Unidos. Qual é essa discussão? Não, a internet é uma rede coordenada, não há ninguém que mande na internet diretamente. O que é necessário saber é que algumas estruturas têm que ser coordenadas. Quer dizer, por exemplo, você não pode ter uma máquina que tem o mesmo nome de outra máquina, porque senão ela não vai funcionar na rede. Você não pode ter uma máquina que tem o mesmo número de outra máquina, porque ela não vai funcionar na rede. Então, há necessidade de se coordenar. As redes que integram a internet têm que se coordenar mutuamente para que exista um esquema de numeração, um esquema de nomeação e um conjunto de protocolos que são utilizados que sejam corretos, únicos e iguais para todos. Algumas dessas estruturas têm raízes em algum lugar do mundo. Por exemplo, a estrutura de nomes tem 13 servidores raízes específicos. Desses 13, 10 estão nos Estados Unidos, 3 estão fora. Mas tanto os que estão nos Estados Unidos como os que estão fora têm réplicas em todo o mundo. Deve ter por volta de 300 réplicas. O ICANN é uma organização que cuida da estrutura de nomes e números da rede. E qual que é a questão política por trás do ICANN? Não, o ICANN, ele sucedeu a IANA e nunca teve questões políticas por trás do IANA, mas como o ICANN foi estruturado como uma ONG na Califórnia e como durante a fase de maturação do ICANN havia um contrato com o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, havia o risco que um governo específico tivesse, digamos, poder adicional sobre a raiz ou sobre o conteúdo da raiz em relação a outros governos. E aí houve, então, um movimento para que outros governos também pudessem participar disso e isso fosse diluído. Na verdade, o que a comunidade espera, eu pelo menos, e parte da internet, é que voltássemos ao esquema de 0 governos e não de N. Quer dizer, a ideia não é trocar um governo por uma comunidade de governos para dar palpite na raiz. A ideia é que isso voltasse a ser algo controlado pela comunidade da internet, como era originalmente. Então, eu imagino que o Departamento de Comércio americano deve, lentamente, já andou nesse sentido, liberar a ICANN de qualquer outro tipo de vinculação. E a ICANN em si devia, de alguma forma, virar também uma organização internacional, no sentido que, enquanto ela for uma ONG da Califórnia, ela tem que respeitar leis locais que podem não ser as mesmas para outros lugares do mundo. Então, tem 2 passos aí. Diminuir qualquer ligação entre o Departamento de Comércio e a ICANN, do ponto de vista político norte-americano, e colocar a ICANN num ambiente mais próximo do que seria um ambiente internacional. Qual é a força do Brasil na internet? O Brasil, do ponto de vista, primeiro, de adoção da internet, o Brasil foi bastante rápido em adotar e o Brasil adotou com bastante intensidade. Quer dizer, a participação dos brasileiros na internet sempre foi muito importante. Em redes sociais, nós somos líderes em vários aspectos. Em tempo de navegação, os brasileiros também são recordistas, talvez porque as nossas redes são um pouco lentas, então a pessoa fica muito tempo navegando. Mas seja lá como for, quer dizer, o brasileiro sempre teve uma participação importante na rede, porque ele não tem medo da novidade, ele gosta de criar redes sociais e gosta de discutir. Do ponto de vista de governança na internet, a criação do Comitê Gestor em 95 foi também algo muito no espírito da rede. Quer dizer, o Comitê Gestor é algo não governamental que tem representantes de todos os setores da sociedade que discutem os assuntos, não geram decisões que são mandatórias, obrigatórias, porque na internet o que existe são boas normas, então gera recomendações e gera isso por consenso, quer dizer, raramente se vota para chegar a uma conclusão de 10 contra 8, 13 contra 5, não é isso. A gente tenta chegar sempre a um consenso. Então, a governança que o Brasil adotou para a internet no Brasil é um excelente exemplo do que está sendo discutido lá fora. Quando a cúpula da informação se reuniu em Tunis para discutir formas de organizar a sociedade da informação, uma das palavras que saiu de lá foi o chamado multistakeholderismo. Quer dizer, o que é multistakeholderismo? É a composição multifacetada da governança
da sociedade da informação. Quer dizer, não é uma coisa de governo, não é uma coisa de setor privado, não é uma coisa de academia, não é uma coisa de terceiro setor, é uma coisa múltipla. E, de alguma forma, a ficha caiu no Brasil antes, quer dizer, em 95 a gente já tinha uma situação próxima dessa composição múltipla. Então, nesse ponto, o Brasil é sempre citado meio como exemplo aí. E, Demi, qual que é a tua expectativa com o Plano Nacional de Banda Larga? Veja, eu acho que é fundamental que os brasileiros se integrem à rede. Eu estou menos preocupado se a banda é larga, estreita ou não tão larga. Mas você falou da velocidade agora. Eu falei da velocidade. Eu acho, em primeiro lugar, que a visão de banda larga varia de lugar para lugar. Quer dizer, é diferente a preocupação de banda larga em São Paulo, onde eu vou discutir se eu quero 10 mega ou 20 mega ou sei lá o que for, e se eu posso trocar de provedor ou posso exigir mais qualidade ou não, da banda larga no Maranhão, onde provavelmente eu não tenho nem acesso. Quer dizer, eu acho que o foco de uma política governamental seria dar acesso aos brasileiros de qualquer lugar do país, porque se você der a eles acesso à rede, a cidadania é melhorada. Quer dizer, a participação do cidadão em todos os aspectos da vida é melhorada só por ter acesso. Mesmo sem ter grande educação a respeito, ou treinamento, ou cultura, ele sozinho acaba se virando bem. Então, eu acho que a prioridade seria dar acesso ao brasileiro no que eu, por exemplo, considero que seria uma cesta básica. Quer dizer, o que o brasileiro precisa minimamente para entrar na rede? Ele não precisa baixar um filme 3D para assistir na TV de plasma no interior do Maranhão. Ele não vai ter, provavelmente, nem energia elétrica adequada, nem a TV a plasma para assistir um filme 3D. Mas que ele possa receber e-mail, que ele possa mandar e-mail, que ele possa participar de blog, que possa ler noticiário, que possa assistir vídeos do YouTube, coisinhas simples. Numa segunda fase ele vai melhorar. Então, se todos os brasileiros tiverem acesso a essa cesta básica mínima, certamente a cidadania ganhará muito com isso. E vendo o Plano Nacional de Banda Larga, o desdobramento dele, você tem alguma sugestão, você tem alguma consideração a fazer? A consideração que eu faria em relação ao Plano Nacional de Banda Larga é sempre ter em mente que o fundamental é criar infraestrutura. Eu acredito que a única infraestrutura que vale a pena investir hoje tremendamente é fibra óptica. Fibra óptica tem uma capacidade ilimitada de transmissão. Mas num país tão grande, Demi? Então, pois é, mas é aí que você tem que fazer investimento. Se você não fizer investimento com fibra óptica para chegar até onde der, entendeu? Você sempre vai ter solução paliativa, porque a solução sem fio, a solução wireless, não, a solução via satélite, toda ela tem limites muito, muito baixos. Quer dizer, se você tiver um monte de brasileiros reunidos numa única célula, aquela célula de celular não vai funcionar bem. O satélite tem uma demora de meio segundo entre você subir e descer. Isso atrapalha qualquer interação que tenha que ser rápida. Então, a única solução que presta para a internet, do ponto de vista perene, é fibra. É claro que em alguns lugares do país você vai ter que usar sem fio, em alguns lugares você vai ter que usar satélite, porque não dá para passar fibra em todos os lugares. Mas eu acho que o primeiro investimento seria valorizar, por exemplo, qualquer nova estrada, já ter do lado uma manilha, para que a fibra acompanhe qualquer gasoduto, qualquer oleoduto, qualquer linha de alta tensão de transmissão. Tudo isso são caminhos que já estão negociados, que já têm direito de passagem pelo território nacional e que é um desperdício se não carregarem também uma infraestrutura para informações. Então, eu acho que a primeira prioridade seria fibrar o país até onde der e, evidentemente, complementar com outros recursos onde não der. Você pode acompanhar o que aconteceu no Clique Ligue através do nosso Twitter, que é @RedeTVT, e também pelo nosso Facebook, que é facebook.com/RedeTVT. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos já já.